Olá pessoal, mais uma aula de introdução aos conjuntos. Nessa aula 7, a gente vai tratar do número de elementos da união de dois conjuntos, tá? Primeira parte. Vejamos aqui a questão 15, que é uma questão introdutória, tá? Desse assunto. Ela diz assim, ó, considere os conjuntos A, que tem os elementos 1, 3, 5, 7 e 9. Tá? São os números ímpares, né? Menores que 10, os números naturais. E B são os números 2, 3, 5 e 7. Tá? São os números primos, menores que 10. Bom, então considere esses dois conjuntos. Se n de x, tá? A gente lê assim, ó, n de x representa a quantidade de elementos do conjunto x, tá? Esse n vai estar representando a quantidade de elementos do conjunto x. Então, determine n de A, ou seja, qual é a quantidade de elementos do conjunto A? Ora, fácil demais, professor, só contar aqui dá 5, ó. Certo, muito bem. Qual é a quantidade dos elementos de B? 1, 2, 3, 4. 4, professor. Ah, esse negócio é fácil demais. Beleza. Bom, aqui eu não tenho n na frente. Eu tenho a união de A com B. Então, vou só fazer o conjunto união, tá? O conjunto união de A com B, eu vou pegar todos os elementos de A, 1, 3, 5, 7 e 9, e vou juntar ele aos elementos de A, vou juntar os de B. O 2, ó. O 3 eu não vou repetir, o 5 e o 7 não, já tinha escrito no A, tá? E assim, feito a união de A com B, agora, quantos elementos tem a união de A com B? Só contar aqui, né? 6. E agora, ó, não tem mais o n na frente, então não quero a quantidade. Eu quero a interseção de A com B, o conjunto interseção de A com B. Bom, o 3 está nos dois conjuntos, interseção é que está nos dois ao mesmo tempo, tá? O 5 também e o 7 também. Então, é 3, 5 e 7. E aqui o n volta a aparecer. Eu quero saber quantos são os elementos da interseção de A com B. São 3 os elementos, tá? A quantidade é 3. Bom, fácil demais até aí, mas se tiver dúvida, por favor, posta nos comentários. Na letra G, está dizendo assim, ó, com base nas respostas anteriores, qual é verdadeira? Esse item A ou esse item B? Vejamos. A quantidade da união, a gente já tem essa resposta, né? É 6. Igual. A quantidade de A é 5, mais a quantidade de B é 4. Gente, isso é verdade? 6 é igual a 5 mais 4? Não, né? Falso. Então, isso aqui é falso. O item A é falso, tá? Já no B, vamos conferir. É a verdadeira, né? Aqui faltou um nzinho na frente, me perdoem. Tá? Colocando agora, ó. Quero saber a quantidade da união de A com B. 6. A quantidade dos elementos de A. 5. Somado com a quantidade dos elementos de B. 4. E subtraído com a quantidade dos elementos da interseção. 3. Confere, gente. 6 é igual a 5 mais 4 menos 3. 5 mais 4 é 9. 9 menos 3 dá 6. Confere. Certinho, tá? Então, qual das respostas é verdadeira? A verdadeira é a B. Pessoal, essa expressão, como eu disse, essa questão 15 era uma questão teórica, tá? Essa expressão aqui fornece exatamente o que se propõe aqui a nossa aula de hoje. O número de elementos da união de dois eventos, tá? Então, a união de dois eventos, ó, o número de elementos vai ser o número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos da interseção.
justificar rapidamente por que eu tenho que fazer essa subtração. Olha, se você tem aqui um conjunto universo, tá? Nesse retangulado aqui, ó. Dentro deles, o conjunto A, o conjunto B, tá? Cada um com seus elementos. Digamos que o conjunto A seja formado aqui por esses xzinhos, tá? Essa parte aqui que eu estou fazendo agora, ó, pertence a A também, tá certo? Digamos que o conjunto B seja formado por essas bolinhas. Essa parte aqui, ó, também faz parte de B, tá? Que é a interseção. Pertence a A e pertence a B ao mesmo tempo. Muito bem. Se eu conto quantos elementos tem em A, eu contei esse X aqui, ó. Se eu conto e também contei essas bolinhas. Se eu conto quantos elementos tem em B, eu contei de novo o X e contei de novo as bolinhas que estão aqui na interseção. Então, eu contei essa região 2 vezes. Se eu contei 2 vezes, então a segunda vez foi contada indevidamente. Por isso que eu subtraio a interseção. Tá? Me restam só os elementos de A, só os elementos de B e mais uma vez a interseção. Tá certo? Pois bem. Vamos então, para finalizar essa nossa aula, resolver essa questão 16. Caiu no vestibular da UFRJ e diz assim, ó. Sabe-se que a quantidade de elementos da união de A com B é 15, que a quantidade de elementos de A é 7 e que a quantidade de elementos da interseção é 3. Aí o que é que quer saber? Qual o valor de B qual o valor da quantidade de elementos de B menos A? Ora, vejamos. A gente não acabou de ver essa fórmula? N de A união B é N de A mais N de B menos N da interseção? A gente acabou de ver que essa fórmula é verdadeira aqui no item B da questão anterior, tá? Muito bem. Do enunciado, a gente já sabe que a quantidade de elementos da união é 15. Ok? Usamos essa informação aqui, ó. Sabemos também que a quantidade dos elementos de A é 7. Não sabemos, não foi informado para a gente a quantidade de elementos de B, tá? Não foi informado. Vou repetir aqui, N de B. Mas a interseção foi informada assim, ó. O 7 a gente já sabia, e aqui a interseção é 3. Então, menos 3. Substituindo na fórmula que aprendemos agora os valores fornecidos, a gente agora pode descobrir a quantidade de elementos de B. Não foi fornecido no enunciado, mas é só resolver essa equação, né? Vou repetir o 15. Vou somar aqui, ou melhor, subtrair 7 menos 3 dá 4. Mais a quantidade de elementos de B. Vou subtrair 4 nos dois membros. 15 menos 4 é igual a quantidade de elementos de B. E aí, a gente conclui que a quantidade de elementos de B do conjunto B é 11. 15 menos 4 dá 11. Se a questão fosse qual é a quantidade de elementos de B, a gente ia marcar aqui 11. Mas não é isso, tá? A questão é qual é a quantidade de elementos de B menos A. Então, vamos lá. Mais quantidade de elementos de B menos A é quanto? Ora, gente, entenda aqui, tá? Vou fazer o retangulado de novo, para deixar bem claro. Aqui está o conjunto universo, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, certo? E o que seria B menos A aqui nesse diagrama? Gente, B menos A seriam todos os elementos de B, com exceção da interseção de A com B. Então, seria essa parte aqui, ó, que eu estou pintando, tá? Ou seja, o que eu acabei de dizer para vocês é que a quantidade de elementos de B menos A é só você pegar a quantidade de elementos de B, que seriam pegar todos esses, e subtrair a interseção, menos a interseção de A com B. Entendeu?
E aí vai sobrar só essa parte pintada, que é o que nós queremos. B menos A, tá? Essa parte pintada. Então, N de B menos A vai ser N de B, que a gente descobriu aqui, ó, que é 11, menos a quantidade de elementos da interseção. Foi dada lá no enunciado, é 3. Então, a quantidade de elementos de B menos A é igual a 8. 8 é a letra D. Ok? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Até a nossa próxima aula.